Aloha, começando mais um AreaCast, novamente aqui dessa maravilha, Praia dos Pinheiros, Via Costeira. Na verdade, Pinheiros é o local aqui, tá? Isso aí, então, na Via Costeira aqui em Natal, essa belíssima praia que eu adoro. E hoje o bate-papo é com essa figura, Augusto, tá? Augusto é um empreendedor cultural, um empreendedor criativo, um cara muito gente boa, com umas ideias assim, muito bacana. E hoje a gente vai conversar, vamos conhecer um pouquinho da história de Augusto. Augusto, meu irmão, muito obrigado por você ter vindo aqui bater esse papo comigo aqui no Areia, tá? Nessa manhã de domingo. O tempo não tá lá grande coisa, mas tá bonito do mesmo jeito. Tá lindo, hoje tá. Obrigadão por sua presença, meu irmão. E vamos lá, vamos começar, cara. Se apresenta aí. Começa a contar um pouquinho da tua história, meu irmão, por favor. Então, eu me chamo Augusto Júnior, eu tenho formação em Ciências Sociais. E desde a faculdade eu sempre me senti inquieto, né? Por mais que eu gostasse daquilo que eu estava fazendo, mas chegou um dado momento que eu estava prestes a me formar e eu me vi sem saídas, né? Aí fui tentar aquela saída tradicional, né? Tentar o mestrado e tudo mais, e aí não consegui passar. E aí fiquei pensando o que eu poderia fazer para, né, eu conseguir preencher essa ansiedade, essa vontade que eu não sabia que eu tinha esse nome, que era empreender, né? E aí, desde lá para cá, eu comecei a me soltar e me lançar, né? Então, desde que eu saí da faculdade, que eu me questionei sobre o que eu estava fazendo com o que eu tinha, né? Potencialidades, e aí eu comecei a desenvolver outras coisas, né? Então, eu comecei na fotografia, né? Então, a fotografia foi minha porta de entrada, porque a partir dela eu comecei a entender como é que eu precisaria me apresentar, como é que eu precisaria falar do meu serviço, né? E lógico que isso 10 anos atrás, hoje olhando vários erros, né? Então, eu sou essa pessoa que tentou de uma certa maneira sempre preencher de uma forma que eu pudesse fazer com o que eu tinha, né? Empreender é isso no dia a dia, né? Então, acho que eu sou essa pessoa. Você começou com fotografia, só que hoje você desenvolve algumas outras habilidades dentro do seu empreendedorismo. Eu estava conversando antes aqui, você falou para mim que você já vem participando de alguns editais, de alguns projetos para poder colocar para frente essa tua sina de empreendedor que você veio descobrindo, né? Primeiro, antes de mais nada, você começou na faculdade, depois você começou a buscar outras alternativas do que fosse o mestrado, tá? E aí, como é que você, esse enveredou, tá, para essa questão? Não, eu vou empreender. Por quê? Qual foi a motivação? Além de não passar no mestrado? A motivação é como é que eu... Porque eu nunca me encaixei, né, nesses serviços tradicionais, né? Eu sempre tive essa dificuldade. Então, por ter essa dificuldade, aos 17 anos eu comecei a ser modelo, né? Então acho que foi a partir daí, né, que isso eu já conciliava com a escola. Então isso já foi antes da faculdade. Então acho que eu esqueci de mencionar isso, que antes da faculdade eu já empreendia de uma certa maneira, porque era uma espécie, eu tinha um contrato com uma agência, mas de uma certa maneira um adolescente de 17 anos já ganhando um cachê. Então a partir dali eu já comecei a me projetar e imaginar vida sem ser aquela tradicional, né? Então acho que disso, obviamente que naquela época eu não tinha essa maturidade, mas acho que disso veio essa outra, eu já comecei nessa outra vertente, né? As pessoas já seguem, né, a escola, já faz, né? Mas eu tive a oportunidade, que hoje é super comum. Acho que os jovens hoje já estão conseguindo ganhar dinheiro com a internet, né? Mas naquela época não era possível, né? Então, acho que empreender veio já dessa possibilidade mesmo, de exercer criativamente, né? Você solucionar problemas que você até então não resolvia, mas você consegue ajudar outra pessoa, vai estabelecendo contato com outras pessoas, e isso sempre me encantou, né? Você conseguir fazer uma coisa em rede, por mais que hoje você tenha que ser esse multi-empreendedor que faz várias coisas ao mesmo tempo, né? E isso às vezes atrasa um pouquinho, mas acho que hoje eu vejo que esse impulso lá de trás, né, de já entender que tinha outros caminhos, né, que já poderia, que hoje, meu sonho que eu estou construindo hoje, né, que minha casa, foi de um sonho que aos 17, quando eu comecei a ganhar um cachê, eu já imaginei que aí já veio um propósito, um objetivo, né, que a gente de seguir, né? Então acho que a partir disso veio, como é que eu vou conseguir aquilo, né? Então, é muito assim, né, como é que eu vou resolver esse problema com o que eu tenho aqui, né? É muito... Já a gente vai chegar nessa história da casa que ele falou aqui, tá, gente? Que é muito interessante.
Você vinha conversando comigo, você chegou, quando você começou a empreender, e aí eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, você chegou a ganhar prêmio, não foi? Foi. Tá, conta um pouquinho dessa história, desse prêmio como empreendedor, o que foi isso? Foi porque é o seguinte, teve um evento que se chama Expo Favela, né, que é um evento de fomento empreendedorismo criativo dentro das favelas. E aí eu estava, no período, eu estava com uma startup, né, que era uma agência de marketing, e o X-Design, né, que eu unia esse serviço. Né? Então a gente conseguiu fazer com que um projeto que a gente estava ajudando fosse para a Expo Favela de Natal. Né? Daqui, a gente conseguiu apresentar o pitch, formular um projeto, e aí a gente conseguiu ir para Nacional. Né? E aí eu fui representando, e aí quando eu voltei para Natal, teve um prêmio, né, do desenvolvimento econômico do estado, que é um prêmio que é lá naquele prédio ali perto do PES, que eu esqueci o nome. E era um prêmio é uma medalha, né, que empreendedores ganham e outras instituições, né? E aí eu fui representando esse grupo de empreendedores, né? Então acho que e aí eu tive um momento de fala e tudo mais, mas foi esse momento foi importante também, né? Porque E o projeto ele era o quê, basicamente? o projeto era o projeto que você diz, o projeto que eu trabalhava? Isso. Então, o projeto que eu trabalhava é porque, assim, quando eu fundei esse projeto, já era de uma pesquisa que eu já tinha com empreendedores negros aqui do Rio Grande do Norte, né? Então tinha uma pesquisa que eu comecei em 2019, antes da pandemia, que nessa pesquisa e gravando esse documentário, eu pude identificar diversas questões e dores desses empreendedores, né? Principalmente artistas e tudo mais, né? E aí, desse projeto, aí eu comecei para o Sebrae, comecei a participar de eventos de startups, e aí me veio a ideia, né? Porque eu já tinha uma dor, né? E eu estava estudando UX Design, e eu vi como é que era a importância de um brand da apresentação. E eu já trabalhava com audiovisual e fotografia, e aí eu vi a possibilidade de unir tudo isso dentro de um negócio, né? Já tendo isso validado dessa pesquisa que eu já tinha com esses empreendedores. E aí a partir disso eu fundei essa startup. Eu já não faço parte dessa startup hoje, mas o propósito dela e o projeto nos corre da segue, mas ainda assim é com essas pessoas empreendedoras. Recentemente eu escrevi um outro projeto que é unindo empreendedorismo criativo e audiovisual e design, porque é uma formação perfeita, porque se a gente traz para o cinema, formação de cinema para esses empreendedores, que recentemente saiu uma reportagem do Sebrae, que são 60% dos empreendedores do Rio Grande do Norte são negros, então se a gente, em contrapartida, esses empreendedores têm o maior número de não consistir, ficar muito tempo no negócio, e aí quando a gente vai olhar para os dados, a gente vai identificar que é porque por uma apresentação, porque não se adequa às tecnologias. Então o projeto era unir tudo isso dentro de serviços, né? E aí foi um protótipo, né, da gente levar essa possibilidade de pensar o empreendedorismo dentro de projetos culturais, para não ficar só dependendo de edital, porque o edital ele é moroso, demora a sair, e a gente precisa pagar a conta, né? Então acho que a partir do momento que a gente encara e entende outras possibilidades que a internet dá, né, que o cinema dá, o celular, a câmera, hoje a gente pega. Então hoje em dia está muito mais a história das pessoas, e foi isso que eu foquei, mais o storytelling. Hoje em dia a gente não quer saber a gente quer saber das pessoas e o que conecta, né? Então acho que a partir dessa conexão foi que vem meus insights, né? Eu gosto de unir pessoas nesse sentido, né? Por mais que eu tenha essa dificuldade de comunicação, mas essa ideia de propósito de unir é desde 2019 nesse projeto nos corre, e a gente tá com um projeto aprovado na Paulo Gustavo, estamos no processo de finalização, e é isso, né? Escrevi outro projeto unindo, como eu falei, né, que é formato de laboratório, que eu participei de muitos, então eu vi como é que é isso, né, você primeiro se conhecer, para depois você ver o que você realmente vai focar, gostar, porque eu também já tive muitos problemas com isso, né, então, acho que é isso, acho que o primeiro, acho que é mais isso, essa busca de autoconhecimento me levou ao empreendedorismo, né, porque acho que não me encaixa aqui, não me encaixa ali, mas eu tenho que me encaixar, e tem pessoas que também não se encaixam, mas que eu sei que se conecta com o que eu digo. E a internet é uma ótima fonte de você disseminar, né? A gente vai falar agora, gente, ele tem uma casa que é muito bacana, que fica aqui no lugar chamado Pinhum. Ou seja, é uma casa totalmente conectada com a natureza, casa muito legal mesmo.
Eu queria que você contasse um pouquinho da história dessa casa, tá? Eu vou até colocar depois, aqui mesmo, hoje, vou colocar algumas fotos aqui para vocês verem. E eu queria que você contasse a história dessa casa e como é que ela conecta, a conexão que ela tem com o seu propósito de empreendedorismo, de vida. Tá. Meu propósito, quando eu comecei a modelar lá em 2019, 2007, 2008, para mim, acho que o Porto Seguro, para mim, sempre foi uma casa. Não sei se acho que isso é uma coisa... Né? Acho que é uma coisa geral. Você possuir uma casa, você tem sua casa, né? Então isso para mim foi o meu primeiro propósito, né? E a partir disso, né, quando eu comecei a minha independência e tudo mais, eu fui vendo como é que a casa demanda, e principalmente na pandemia, como a casa se ressignificou. A casa que era algo de dormitório, você vai, trabalha, sai. Não, a casa passou a ser seu espaço mesmo, porque você não tinha o que fazer na pandemia, né? Então acho que o lar foi ressignificado muito nesse processo da pandemia, porque a saúde mental vem tudo isso junto, né? Então acho que hoje essa casa de taipa que eu comecei lá no início da pandemia está muito conectada com o meu propósito, no sentido que se eu conseguir sanar, né, ter um espaço, e se eu começo a fomentar a cultura, né, lá no espaço eu comecei a identificar alguns fatores. Eu sou cientista social, então não tem como eu estar no espaço e não reparar, né? E quando a gente traz essas pesquisas, esses insights baseados nessa relação, eu comecei a perceber que a casa se tornou uma coisa maior que eu, assim, né? Eu já realizei várias produções de clipe, ensaios fotográficos, então se tornou um grande laboratório, né? Então a casa está nesse espaço do propósito de ter, primeiro, eu estar confortável para eu poder falar, né? Eu não vou conseguir falar, passar para a internet, é algo que eu estou desconfortável, né? Hoje em dia, o dia a dia, tudo mais, e é uma casa de taipa, conecta, né? Eu vim lá do Rio de Janeiro, me apaixonei pela cultura aqui, moro aqui desde 97. E assim, se você vir me perguntar por que é casa de taipa, eu digo assim porque a partir do momento que eu fui percebendo e conectando com a ancestralidade tanto nordestina quanto a negra, e tanto pensar uma casa sustentável que respeite o clima, né? Porque se está quente fora, lá dentro está frio, né? Então acho que é um ótimo campo para refrescar a ideia de pessoas se conectarem. E aí foi isso que eu vim perseguindo, né? E hoje eu estou nesse processo de terminar, né? Estou na fase de acabamento, mas desde a estrutura, assim, eu já consigo mostrar, né? E o que conecta com o meu empreendedorismo é essa possibilidade de tentar, né? Porque desde a barraca eu moro lá, né? Então essa questão do MVP, de você tentar com o que você tem. Você morou em barraca lá? Já fiquei um tempo em barraca. Fiquei um tempo em barraca, porque eu queria saber de onde só nascia, queria entender essas coisas. Porque é uma casa que você está construindo. Por que eu vou construir uma casa toda errada, assim? Eu vou contratar o cara vai querer construir a casa, mas eu não vou ter as informações mínimas para passar. E assim, eu me formei em agroecologia, porque quando eu adquiri o terreno, eu não sabia muito bem o que fazer. E aí tinha uma escola lá em Pernambuco, chamada Certa, que é uma escola de agroecologia, né? Então, conectado com isso, eu fui atrás dessa formação. E aí a construção da minha casa foi meu trabalho de conclusão de curso. E aí eu sempre fui me especializando e levando meus projetos junto, né? Então isso... E aí eu fui entendendo como é que também levar essa noção de empreendedorismo e inovação para outros contextos, para pessoas de terreiro, lá também é do lado do meu terreiro, né? Então tem também uma noção de ancestralidade, né? Da pessoa estar conectada, então conectar toda essa ancestralidade, eu acho que isso é muito tecnológico e isso... As pessoas, né, ancestralmente já fazem isso, né, essas conexões, né? Então acho que o que eu estou fazendo é só continuando de uma forma que eu possa fazer com que as outras pessoas também consigam ver que podem, né? Não é baixo, é difícil pegar o celular e gravar, mas você vê outras possibilidades além daquela, né? Você tinha falado para mim, quando a gente estava conversando, que você tem um projeto para casa agora, né? Que é alguma coisa ligada ao teu negócio. Eu acho que você falou. O que seria, assim, é um estúdio, é o que você faz nessa casa que ela conecta com o seu negócio e dela você tira o seu negócio, ou seja, um estúdio. Eu já vi você fazendo alguns ensaios lá. Como é que funciona isso? Então, recentemente eu tenho pensado como é que eu uniria meu propósito a uma possibilidade
da casa se manter, porque uma casa requer manutenção, requer gastos, né? Então acho que as possibilidades que eu vi nela foram de locação, né? Lá serviu de locação. E eu também sou diretor de cinema e diretor criativo, então eu já atuei na direção, pensando uma direção de arte, contemplando o território ali, né? Que é um território de restinga, um território de mata que tem muitos rios. Então, de uma certa maneira, eu conecto isso tudo ao meu processo criativo e isso resulta em processos autorais e autênticos, né? Porque hoje em dia está se perdendo espaço de mata, né? Então, lá, o que a gente pode fazer para conservar isso, né? Então, eu tenho projetos até de jogo da memória, para trabalhar a questão da biodiversidade de lá, para eu levar para as crianças entenderem as plantas nativas que tem lá. Porque, por exemplo, existem muitas plantas medicinais que tem lá, que se você ligar a TV, tem aqueles gel de canela de velho, lá tem muita canela de velho. A mangaba, que é um patrimônio material e imaterial, porque tem as catadoras, né? Então tem uma riqueza cultural lá, que se você organizar, e eu já participei de projetos que a gente mapeava pé de umbuzeiro para calcular os excessos dessa propriedade, e a partir desses estudos foi possível construir um espaço de terceiro setor para catar esses umbu, e desses umbu, dos produtores rurais, levar para uma empresa de polpa lá de Patos, então polpa de umbu, né? Então, o Festival do Umbu, que lá em Sumé tem, então eu vi como é que se dá para trabalhar de uma forma que você pode educar e você pode gerar produtos que, se eu for falar da mangaba, né, a riqueza cultural da mangaba, então eu consegui trazer isso, unindo ao território, porque ela está em volta disso, porque eu não estou sozinho, a ancestralidade, e o propósito é você ter a tecnologia, as ferramentas para você conseguir unir, né? Porque aí eu fui para a tecnologia, que aí eu falei, não, precisa aprender programação, precisa aprender UX design, porque isso vai fazer com que eu consiga concretizar o que eu tenho. E é a linguagem que as pessoas usam, né? Então acho que fazendo esse paralelo e essa interseção entre essa comunicação, eu acredito muito que isso pode conectar pessoas. Você falou um termo aí agora, eu queria que você explicasse, muita gente provavelmente não sabe, que é a questão do UX-Design, tá? Design de experiência, certo? Explica um pouquinho sobre o que é, como funciona, para poder as pessoas entenderem o que é isso, né? Então, UX Design é experiência do usuário, né? É um design que pensa toda a interação que o usuário vai ter com sua marca, com seu produto, com o que você quer lançar, né? Então, acho que lá eu pude entender que a partir de dados eu tomo decisões e esses dados vão tomar impacto no que eu vou fazer, né? Então, acho que o UX Design é uma ciência multidisciplinar, que lá eu pude também me perceber, porque eu sou multidisciplinar, eu faço várias coisas, assim, né? E por um momento eu me senti muito frustrado por isso. Mas o UX Design eu vi que não, beleza, eu posso entender de pesquisa, que é para gerar uma pesquisa, que eu posso entender meu público. Né? Então o UX Design é você entender seu público, entender toda a experiência que ele vai ter com o que você está lançando. Né? Então no meu caso, como é uma casa, eu pude perceber que como é que eu posso conectar uma casa às pessoas de fora, né? Como é que eu posso unir as pessoas, né? Então o UX Design tem essa função, né, principal, porque ela vai dar as informações para o design criar arte, e isso é muito importante, porque às vezes as pessoas tomam decisões com marcas que não conectam, e isso frustra, isso para negócios, porque as pessoas não conseguem conectar, constrói, tem a ideia legal, mas não consegue conectar, né? Eu não sei se eu expliquei direito. Não, explicou. Mas... Augusto, você ainda tem uma outra coisa, que é o seguinte: Augusto ele é TDAH, né, como eu. E ele estava falando da dificuldade que ele tem em relação a isso. A gente vai até falar um pouquinho, fugir um pouquinho dessa parte de empreendedorismo, mas o TTH ele acaba tendo uma influência, porque se você não aprender a conviver com isso, a tua parte de empreendedorismo ela acaba aqui sendo prejudicada, né? Muito. E aí você estava conversando comigo sobre essa sua dificuldade, como você vem aprendendo a lidar com isso, até para que seus projetos caminhem bem. Deixa eu só dar uma pausa aqui rapidinho, gente. Tá. Eu tô com meu filho hoje aqui, tá? Jorge, vem pra sombra, filho, não fica muito no sol não, por favor. O sol tá forte, cara, fica na sombra aí. Isso, beleza. E você tá sem camisa, a gente não trouxe protetor solar. Papai deu mole, né? Mas tudo bem. Tá? Fica brincando aí, ó. Entendeu? Mas vamos lá, meu irmão, explica essa sua relação com
com o TDAH e de que forma isso você tem aprendido a lidar, porque isso cai inclusive na questão do não só do bem-estar, isso no seu dia a dia, isso pode vir a prejudicar. Isso vale para quem tem TDAH, tá, gente? E como é que você está lidando com isso? Como é que você tem convivido para que a coisa você aprenda e não prejudique esse teu lado empreendedor inquieto? Então, primeiramente, eu faço o acompanhamento terapêutico há 3 anos. Né? Primeiro, a dificuldade do TDAH ela é muito, já vem desde a escola, né? E a pessoa cresce com muita descrença em si, né? A pessoa pensa que não consegue fazer coisas porque não consegue focar direito, então é muito difícil, né? Porque é um desafio, né? Não gostar de cada coisa a todo momento, né? Você sempre está gostando de coisas que impulsiona. E as dificuldades são, né? Porque acho que empreender é você respeitar processos, né? Você entender que o processo vai te auxiliar mais do que te atrapalhar, né? Então acho que enquanto você não organizar isso, você não consegue ter uma relação, né, do você e a empresa, né? E quando tá tudo desordenado, então tudo vai influenciar, né? O ambiente, se você tá fazendo educação, então tudo influencia, né? Então acho que a dificuldade tá nesse manter o foco assim, né? Minha sorte é que por mais que eu pense que eu tô desfocado, eu fico minimamente ali mantendo a fogueira acesa, assim, sabe? Botando brasa. E aí quando eu vou ver, eu já tenho um corpo que aí eu não consigo agir, né? Aí quando eu movimento já é... Mas essa dificuldade dia a dia, né? Manter essa... E o trabalho criativo requer, né? Então acho que a partir do momento que você entra num burnout, você não conseguir você ficar com estafa mental de não conseguir mais pensar e ficar exausto, parado, né, e ficar pensando muito naquilo que você não está conseguindo fazer, só que seu corpo não consegue reagir. E isso eu já perdi muito, né, e tanto é que eu fui procurar ajuda depois de, né, ter passado por um processo bastante difícil, né, numa empresa que eu estava. E aí eu fui entendendo, né, a partir de outro processo, né, que eu estava na terapia e depois eu já fui com acompanhamento neurológico mesmo, que aí eu pude entender, porque assim, eu vi que só tinha eu para fazer aquilo por mim mesmo, assim, sabe? Não tinha ninguém que eu pudesse demandar, até porque eu não sabia nem falar o que eu estava precisando naquele momento, assim. Acho que é uma hiperatividade tão grande, né? E entender também essa coisa do trabalho em grupo, você também delegar funções, assim, né? Porque é super importante também, porque não dá para fazer tudo, né? Muito embora você ache que dê, mas não dá, né? Então acho que minha relação é muito disso, assim. Eu gosto também e vem muito no autoconhecimento, né? As estratégias que eu vim desenvolvendo foram essas de eu preciso desenvolver, falar em público, né? Então na faculdade eu já trabalhei, porque eu passei por uma experiência muito ruim de falar em público na escola, que eu fui falar em público assim, e aí a galera começou a rir, e eu voltei, eu não apresentei o trabalho, e do 9º ano eu só vim apresentar trabalho na faculdade, porque eu queria muito apresentar, eu queria muito cursar a faculdade de antropologia. Então essa foi meu primeiro obstáculo, né? Pô, só vou me formar se eu apresentar trabalho. Então eu tive que ir enfrentando essas barreiras. Essa foi a estratégia, porque eu não era diagnosticado, né? Deu diagnóstico agora. Vamos falar um pouquinho agora, até para se manter dentro dessa questão da necessidade de a gente se cuidar, tá? Para poder enfrentar essas demandas diárias, né, do empreendedorismo, porque primeiro que, na minha opinião, todo empreendedor é inquieto. Uma parte você tem essa coisa de ficar inquieto, de tentar cabeça a mil. Quando você tem TDAH, o negócio piora um pouquinho e você tem que aprender a lidar com isso. Há pouco você falou que você, na sua casa, você mora do lado do seu terreiro, você é do Candomblé, lá do seu lado. E aí, meu irmão, isso eu já falei com outras pessoas aqui, a importância da fé dentro do nosso dia a dia, tá? E aí, quando eu falo da fé, eu não estou falando de religiões, não. Estou falando a religião, ela ajuda. A espiritualidade, para mim, ela ajuda mais ainda. Tá? São duas coisas, na minha opinião, diferentes, tá? Religião e espiritualidade. E você tem a questão de buscar, de ter a fé interna, a fé em você, né? Como é que no seu dia a dia, com essa sua inquietude que você tem, um cara com TDAH, um cara
eu vi você construindo sua casa, um cara buscando vários aportes ali para você manter o seu projeto. E aí, como é que a fé ela te ajuda nesse sentido todo, nessa questão, nessa sua caminhada, né? Para que você possa vir enfrentar as adversidades, os problemas com mais tranquilidade. Cara, acho que tem hora que não tem jeito, você vai ter que ir pra esteira, né? Você vai ter que sossegar. E lá realmente eu vejo que quando eu já tô igual aqueles desenhos já, a cabeça já fervilhando já, que aí eu já sinto essa importância já de realmente me conectar, né? Tipo, e como lá é perto da minha casa, né? De botar o pé no chão. Então acho que como são práticas ancestrais, né? Então as práticas ancestrais estão nesse autocuidado, né? De ter o zelador, o babador, o pai de santo, que cuida muito bem. Então tem essa relação, né? De você também identificar, né? De sempre estar buscando ajuda também, né? De tipo, e essa conexão, né? Porque candomblé é muito natureza, você tá no rio, você conseguir ir no mato. Então às vezes você esquece que o verde é verde, né? Então quando você esquece isso, você meio que tem que voltar a se conectar e ver coisas e sentar e parar um pouquinho, né? Então acho que esse é o cuidado, às vezes toma um banho de ervas também, né? Então tem toda essas questões que causam essa sensação, né? E também a gente se sente mais forte, né? Para encarar as demandas e a guerra que é empreender, né? Não é fácil, não romantizo, não é fácil. Não tem nada não é fácil e tipo, é você tem que acreditar, porque só tem você ali, não tem ninguém que vai falar assim, ah não, e tudo mais. E é o desafio, né? Então acho que... Mas tem uma hora que você tem que parar pra melhorar a sua estratégia, né? Então acho que tem hora que só... Augusto, 2025, como é que tá teus planos? Meus planos em 2025 é abrir minha escola de fotografia, focar mais nessa parte educacional. Já tenho essa experiência nesse tempo, né, que eu pude trabalhar com oficinas e educação, e eu pude perceber uma dinâmica muito interessante de como é que a fotografia ela pode muito bem se adequar ao território, né? Então como é que... Agora minha missão é formar pessoas para que essas pessoas consigam contar suas histórias dentro daquele território. Então acho que eu vou levar essa escola lá para a Travessia, né, que lá já é meu laboratório, lá eu já tenho um estúdio de fotografia que eu já realizei um ensaio com luzes naturais da casa, então é um estúdio fotográfico. Eu tenho a casa como locação, mas eu controlo a luz pela janela, por esse estúdio de luz, né? Então eu faço retratos, então eu tô levando essa questão da aula e tô também fazendo cursos digitais também, né? Uma forma de escalar para que eu possa ter mais essa tranquilidade para eu fazer outros projetos, trabalhar mais tranquilo, né? Porque o digital é legal porque você consegue replicar, né? E mentorias também de fotografia também tô... Você estava conversando comigo que você vai dar um curso agora, você está indo para um projeto quilombola, não é isso? Também é da aula? Lá? Vou dar aula, eu vou participar de uma formação de professores quilombolas na Paraíba. E foi muito legal porque foi a partir da internet que eu comecei a me posicionar como fotógrafo, e um professor me chamou, né? Me convidou para compor esse elenco de professores, para formar esses professores para trabalhar nesse território, né? Então acho que é isso, né? Então acho que a internet dá a possibilidade de eu contar a minha história e a partir dela eu consigo conectar com pessoas que se interessam ou que vê importância, e a partir disso, porque se eu fosse esperar ter um outro processo, dificilmente ia acontecer. Ou se eu não mostrasse também, né? E meu irmão, uma pergunta que eu sempre faço, que eu gosto de fazer aqui também, e eu acho isso uma importância porque é onde muita gente se perde, em relação tanto na gestão pessoal como na gestão empresarial. Você é empreendedor de si, certo? Você tem seu próprio negócio e você precisa gerir isso, como você também precisa gerir seu tempo, né? Aí, ou seja, ainda mais quando você é um cara inquieto, se você não tiver atenção a certos detalhes, isso tudo se perde, e aí você chega no final do dia com a cabeça a mil porque você não conseguiu organizar tudo. Como é que você faz essa questão da sua organização diária para que você possa colocar seus projetos, tirar eles do papel e fazer com que eles caminhem? Cara, essa é a coisa que eu tenho mais dificuldade.
Isso para mim eu tento usar caderno, funciona, e planilha, né? Estou começando a planilha, mas é muita dificuldade por essa questão essa impulsividade toda, né? Isso faz com que a gente cometa alguns deslizes, que isso a gente, enfim, né? Mas 2025 é um ano que eu realmente vou focar nisso, focar nessas dificuldades, né, de autogestão mesmo, porque eu vi como é que o efeito negativo disso na vida, né? Porque você não consegue caminhar, então quando a gente não consegue caminhar no projeto, a gente fica frustrado, e a gente vai, como a gente trabalha em casa, a gente vai ficando frustrado em casa, e tá frustrado em casa vai gerando vários outros gatilhos, fora os externos da rua, então é um turbilhão de informações que realmente precisam ser organizadas. O home office, eu parto do meu trabalho, são duas coisas. A parte do meu trabalho é feito no home office. E o home office ele tem um lado positivo, que é você estar em casa, você não tem necessidade de pegar trânsito, né? Isso, você tá no conforto da sua casa, mas tem outro lado negativo, negativo na verdade na parte, se você não souber administrar isso, que são as distrações naturais que a própria casa oferece, entendeu? E aí você falou a questão do negócio do papel, de você anotar, isso é bem parecido comigo, tá? Eu, apesar de ser digital, porque a minha profissão ela é muito digital, né? E eu fico muito inserido nisso, mas boa parte do meu planejamento até hoje, tudo é caderno, é agenda. Eu tenho uma agenda de papel, eu anoto tudo. Apesar de a gente ter hoje diversas como é que como é que eu posso falar aqui? Agora me faltou aqui a palavra. Você tem no programa, você tem algumas agendas digitais, tá? Eu não uso, porque eu fico tanto tempo no digital que aí eu não quero mais incidir coisa. Então, para não ficar tanto tempo, eu acabo fugindo para outras coisas que vão estar dentro da minha rotina. Então, o papel é uma delas. Eu anoto tudo. Domingo, por exemplo, hoje é domingo, é o dia que normalmente, antes de eu dormir, eu sento, pego minha agenda, faço toda a minha semana ali. Amanhã eu faço isso, terça-feira eu faço isso, e vou anotando tudo. Eu sei que poderia fazer isso pelo telefone, mas eu prefiro fazer isso dessa forma, porque é assim que funciona para mim. Entendeu? E isso é muito importante. Meu irmão, já está quase terminando aqui. Para eu não esquecer, eu vou pedir para você deixar aqui na mesa da fama aqui do AriaCast teu nome, tua assinatura aqui com a data de hoje, tá? Já dá teu autógrafo aí, meu irmão. Pega a caneta. Hoje é dia de Iemanjá. Hoje está sendo gravado dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Hoje eu estou gravando 2 episódios. Esse é o segundo, né? Mas tá dando certo. Beleza, esse aqui é meu diretor criativo, esse aqui é meu diretor geral, não? Por que diretor geral? Porque é você que manda em tudo, entendeu? Você que é o cara, manda em tudo. Augusto, meu irmão, onde te encontrar? Eu tenho um Instagram, Augustus, tenho um canal no YouTube também, canal do Augustus, e eu tenho tem meu site, né, augustojr.com, que lá eu estou organizando para meu portfólio, né? Porque eu realizo vários projetos, então acho que só um site mesmo para ter essa. E aí nesse site basicamente você vai esse teu portfólio, qual é o carro-chefe dele? O carro-chefe, eu gosto de trabalhar com direção criativa. Pela minha habilidade com cinema, eu já estudo cinema desde 2015. E quando eu entrei também essa parte do design, e também toda essa parte de audiovisual e design, empreendedorismo, é uma ótima ferramenta, porque o vídeo é uma coisa que converte muito, né? Então acho que a direção criativa e a fotografia também é meu carro-chefe. Meu irmão, muito obrigado por ter vindo aqui na Areia. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter participado aqui, foi muito bacana, tá, cara? Espero que vocês tenham gostado aqui da história do amigo Augusto. Espero que vocês tirem alguma coisa. Espero que não tenha ficado confuso, porque... Não ficou, meu irmão. Pode ficar tranquilo, certo? Com certeza você ensinou sempre tem alguma coisa que a gente ensina, você ensinou. Né? Todo mundo que senta aqui comigo tem sempre alguma coisa a ensinar para que outras histórias possam ser geradas, tá? E aí, gente, como sempre, eu peço, inscrevam-se, ativem o sininho, comenta,
né? Indica para um amigo, para uma amiga, isso é muito importante para o canal, para que o canal cresça cada vez, entregue cada vez mais aqui no YouTube. Bom, espero que tenham gostado do episódio. Até a próxima, tá? Curtam bastante. E é isso aí. Aloha, se quer falar alguma coisa, pode ficar à vontade aí, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre já acompanho o seu trabalho há um tempo. O AreaCast também, proposta bem inovadora também, né? Então acho que é isso, né? A vontade de fazer une pessoas, né? Com certeza, meu Por isso irmão. que a gente tá aqui, eu agradeço muito. Espero também que você vá também lá na Travessia. Tô Com reformulando certeza também eu um vou, site com de lá. certeza Também irei. tô pensando também em um estúdio de podcast para também falar o dia a dia de lá, porque é muito interessante também as histórias de lá, a biodiversidade. E é isso também. E o Instagram de lá é Travessia Casa. Acessem lá que eu tô organizando tudo direitinho. E aí, diretor, gostou tudo? Tá tudo ok? Tudo aprovado? Então tá, então a gente pode encerrar. Aloha, galera, ótimo final de semana. Quer dizer, ótimo domingão, né? E ótima semana a vocês. Até.